E de volta ao programa Terceira Visão com Berenice Bellato, hoje aqui com o Paulo Nagai, espírita e um palestrante, medicina espiritual, que com certeza o Paulo aí está assim jogando conhecimento, porque hoje aqui ele deu um show, né, Paulo, aqui nos bastidores falando. E eu queria assim pegar um pouco da fala do Miguel Hermógenes, que é um jornalista, psicanalista aqui conosco. Queria que você fosse ali naquele momento em que o Miguel falou de uma pessoa que está doente, mas está calmo, tranquilo, ali num estado já de letargia, deixando esta vida. Como que você vê isso espiritualmente? Por que pode estar acontecendo esse fenômeno? Bom, muito parecido com o que ele falou. É porque ele interpretou, quando eu falei a ausência de... a doença é uma ausência de saúde, espiritual, eu falei, não física. A medicina espiritual pensa exatamente isso, Miguel. Esse indivíduo que pode estar encravado ali na cama, ele pode ter saúde espiritual. E ele está num momento físico de exatamente expurgar. O Nietzsche, que me perdoe, eu não concordo com isso, porque ele falar isso, ele se contrapõe inclusive ao seu pensamento. Seria aquilo, a fé cura. Não, a fé cura o que tem que curar, mas você não pode dispensar o médico. A medicina espiritual, do jeito que a gente trata, e mesmo no meio espiritualista, não no espírita, no meio espiritualista o pessoal confunde muito quando a gente fala de medicina espiritual, achando que essa medicina espiritual é só aquela fé que você vai no centro, toma um passe, você não precisa de um médico, muito pelo contrário. Nessas orientações é dada, porque nós trabalhamos com a tríade, que na verdade aqui é um conjunto. Alma, conjunto perispiritual, que é algo material, mais sutil, e o corpo físico, que é matéria física. O corpo é um reflexo do equilíbrio da alma. Por isso que a gente concorda quando você fala que aquele indivíduo que está naquela condição, por exemplo, um indivíduo que encarna e está paraplégico, ele pode ter saúde espiritual. Naquele momento, ele está passando para o corpo físico um desequilíbrio que o espírito teve, que se, vamos dizer assim, desequilibrou as moléculas do corpo espiritual, que são moléculas mais sutis, e isso expurga para o corpo físico. Nesse caso, ele pode estar, materialmente falando, doente, porque ele está ali na cama, numa condição que qualquer um vai falar que não é saúde. Mas espiritualmente, ele pode estar bem. Por quê? Para nós, dentro da doutrina espírita, toda doença, ela tem uma causa moral. O exemplo que ele falou, você quando ele fala... com isso? Ele falou exatamente isso. É isso que eu ia confirmar. Concordo e quero falar que Nietzsche ele é controverso mesmo, tá? Mas era vale a pena estudar Nietzsche. Com certeza. Eu concordo com ele, gênero, número e grau. Eu quero, inclusive, acrescentar em dizer que é importante que se fala, que, pelo ponto de vista da doutrina espírita, que quem determina a hora da morte é o corpo. Isso é até uma das perguntas. O corpo é a cessação, a vida é a cessação dos funcionamento dos órgãos. O corpo é que determina o afastamento do espírito. Isso. Não é o espírito... Para um pouquinho. Ó, veja bem, o corpo determina a morte. Mas o meu corpo está ligado e interligado ao meu pensamento, ao meu espírito. Então, quem é que emite primeiramente esse sinal? É o pensamento que manda para o corpo? Se é o pensamento que manda para o corpo, como que é essa coligação? É preciso que a gente entenda, com humildade, que nós ainda, aqui no planeta Terra, engateamos com relação ao saber da espiritualidade. Nós ainda estamos aprendendo. Temos irmãos encarnados aqui que são de outras estrelas, que estão aqui nos orientando. Essa relação, inclusive, do homem com a espiritualidade e do homem com Deus começa a mudar. Mas o que é importante dizer assim, essa ligação fluídica, essa linha tênue que liga o espírito ao corpo, ao perispírito, vamos falar só espírito e corpo, fica mais fácil, né? Senão a gente fica falando, complica. O corpo determina a hora da morte. E sabe por que o corpo determina? Porque ele é o cofre. É nele que é depositadas as informações daquele espaço-tempo que aquele corpo vai ocupar na vida. O que acontece é que o espírito, ele pede, em alguns casos, para encarnar. Em alguns casos, ele encarna à força, porque ele tem que ir para aquele lugar. E ele ganha um corpo de presente. Esse corpo é um templo sagrado,
A vida é sagrada. Independente do que nós, segmento religioso que tenhamos, a vida é sagrada. Acho que ninguém discute isso. Não é? Então, o que eu quero dizer é que quando o corpo tem essa informação, porque ele tem depositado nele o tempo que ele vai ficar. Agora, como nós, alma, que animamos, por isso dá o anima, né, ao corpo, porque o corpo sem o espírito, ele é só um corpo. Né? É como se fosse aquela câmera que estamos filmando. Então, o corpo que dá esse anima essa vida, a alma, quero dizer, ele precisa ter uma simbiose, precisa ter uma união com esse corpo. Aí, quando eu começo a usar maconha, quando eu começo a usar crack, quando eu começo a me alimentar de filmes que só falam em sangue, em programação que só fala de morte, quando eu começo a ficar com as meninas ao invés de namorar, quando eu começo a coisificar o outro, fazer o outro de coisa, quando eu desrespeito a minha relação com o universo, quando eu faço de Deus uma coisa. Eu tinha uma paciente que estava falando comigo, falei, doutor, conversando comigo, falou para mim assim, olha, estou grávida, estou desesperada. E eu disse para ela, mas por que? Eu disse, eu já tenho 2 filhos, é um desespero. Eu falei assim, realmente, o 3º filho, na situação atual. Ela falou assim para mim, não, mas sabe o que é, doutor? Deus quis assim. Eu falei para ela, não, minha filha, peraí, Deus não era você e seu marido que estavam namorando? Então a gente tende a botar no outro, em Deus, no Espírito, é toda a culpa da vida da gente. Então o corpo nosso, ele vai acumulando sujeiras ao longo do tempo, da nossa relação com a vida, que vai desfazendo essa linha tênue, ela vai diminuindo, porque o Espírito, ele tem em busca de aprendizado e de luz. Todos nós somos feitos de luz, e não só de corpo. Puxa, um assunto importantíssimo e os jovens aqui nos bastidores estão adorando. Daqui a pouquinho a gente estará de volta aqui com a Terceira Visão, Paulo Nagai e o Miguel Hermógenes.